Vai aparecer. Olá, boa noite. Aqui é a Isabel Psicóloga para mais uma live no meu canal do GTV Instagram. Quem está ao vivo pode começar as mãozinhas. Sanando. Boa noite, boa noite. Hoje o tema é fantasias sexuais. Isabel, você vai falar sobre fantasias sexuais? Sim, sabe por quê? Porque uma das minhas especialidades, aliás, minha primeira, é sexualidade humana. Então, tenho experiência sobre isso. Olá, Pati Style, Pamela Mello, um beijão, tá? Obrigada por todos os looks, agradeço. Também quero agradecer ao Estúdio Viviane Rabelo, que sempre faz minha make, o cabelo, tá? Muito obrigada. Bom, começando. Sexo é uma arte. Essa arte não é para a gente parar de aprender nunca. Aliás, a gente está sempre aprendendo constantemente a sexualidade. A gente pode falar que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre sua sexualidade porque está rotulada a coisas morais, justamente coisas que você aprendeu e que acha errado. E isso não é verdade. A sexualidade, ela faz parte, como também é normal, o sistema gastrointestinal, o intestino, o canal urinário, tudo isso faz parte da sexualidade também. O corpo também precisa da sexualidade, não é uma questão nula para a gente falar assim. Hoje, as pessoas que não têm informação acabam justamente associando a ideia e a praticidade a uma coisa lúdica. Antigamente, os homens, para aprender sobre sexualidade, procuravam o quê? Prostíbulos, prostitutas. Justamente porque elas já faziam isso por obrigação e não tinha nenhuma conexão realmente com o ser humano. Boa noite, gente. Eu não posso assinar para todo mundo. Muito obrigada. Tá? Espero que vocês gostem da live. Bom, então, quem quer saber sobre sexualidade está constantemente aprendendo. Não é uma coisa que você desligue. Hoje, com os canais da internet, a gente tem muito a aprender sobre sexualidade. A internet em si, ela é pura sexualidade. Tudo é. A moda é ligada à sexualidade, comportamento é ligado à sexualidade. A gente nega isso da gente, mas é real. Isso existe, não é uma coisa que a gente imagina. Vou falar sobre fantasias também, tá? O que significa fantasias? Gente, tudo tem um parâmetro normal e uma coisa anormal. Fantasias são coisas que a gente imagina já desde pequeno. A gente começa nas brincadeiras lúdicas, a gente começa a soltar a parte íntima. Quando começa a crescer a fase hormonal, que a gente chama pré-púbere, né? A gente começa a ter sonhos e elaborações oníricas com o professor, com o dentista, com a pediatra, com as pessoas principalmente professora, é muito comum. O menino e a menina também, com o professor, elaborar questões fantasiosas dentro do seu inconsciente relacionada a justamente outra figura, né? Que seja independentemente de amiguinho ou amiguinha. É uma figura que ela simplesmente tem uma paixão. Existe sim uma elaboração onírica com isso. Então começa as fantasias. Aí, por isso que eu falo assim, tem a questão saudável. O casal precisa ter uma cumplicidade muito grande para aliar a questão saudável nas fantasias sexuais. Por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que o outro se incomoda com a fantasia, você também está interferindo na sexualidade dele. E também está sendo uma espécie de estupro. Então, é real. Vocês têm que ter um canal, um diálogo aberto. As fantasias são incorporações que imaginamos no lúdico, no relacionamento sexual. Isso não precisa ser apenas casais, namorados, ficantes. Eu falo ficantes porque é uma ideia que ainda persiste, porque as pessoas têm dificuldade, olha, hoje em dia, de assumir que não estão se envolvendo. Então, ficante é nada mais que namorados antigamente. Já frequentou mais de 2, 3 vezes, já tem uma relação. Queira ou não queira, por mais que vai acabar depois de 3 vezes, existe um lapso, existe a questão afetuosa que o ser humano tende a negar. Cumplicidade. Explorar a sexualidade de maneira real. Porque o tempo inteiro você não vai incorporar um personagem. Como eu falei para vocês, fantasias é como uma arte, é como um teatro. Aquele teatro é válido para os dois, tá? Seja heterossexual, homossexual, bissexual, não importa.
O que importa é que os dois estejam em conexão naquela brincadeira lúdica. A partir do momento que um se incomoda com a situação e que aquilo lá passa a ser a vivência contínua dessa situação, quer dizer que a pessoa não tem prazer sexual sem ser com fantasias, aí sim já é patológico. Você já pensou o tempo inteiro você estar satisfazendo a sua parceira vestido de uma coisa? Um dia ele quer te ver como enfermeira, outro dia quer que você continue como enfermeira, ou simplesmente entrar na questão mais de transtornos que eu vou falar, que chama-se a questão de exercer o poder, né? E exercer a submissão. Aí tem umas coisas bem inconscientes que tem que ser trabalhada a nível de psicoterapia. A psicoterapia de casal resolve muito essa situação, porque muitas coisas essas pessoas elaboram e imaginam que é normal, tem coisas que não é normal. Então a gente tem que ver até que ponto o nosso parâmetro está regulado. Tudo é bom entre quatro paredes, quando os dois permitem. Se um não permite, já não é normal. Aí a pessoa faz para agradar. Então, para agradar, você acaba não sentindo prazer. Nosso corpo é prazeroso. Existem zonas erógenas que a gente precisa se conhecer. Então, a nossa sociedade é hiperativa sexualmente, mas nega totalmente essa sexualidade, que é pior do que isso. A negação da própria existência, não, é grave. Então, o que eu vou falar para vocês? Cumplicidade faz parte da sexualidade. Os dois têm que estar falando o mesmo idioma constantemente, porque a partir do momento que, não, deixa pra lá, não, esse diálogo é comum, tá? Deixa pra lá, não vou falar. Esquece, não era isso que eu queria. Depois eu falo. Aí começa justamente os comportamentos a modificarem. Um começa a ficar com raiva do outro, o outro também. Começa também uma outra elaboração onírica que causa os ciúmes. Posso falar sobre swinging, sobre menage. Tudo isso é, na realidade, normal até que os dois permitam. Mas existe um sério risco de justamente criar uma ansiedade, criar uma angústia, uma dependência total. Eu vou falar isso como funciona quimicamente no cérebro. Bom, na cumplicidade ainda somos sexualmente reprimidos. Por incrível que pareça, nós somos reprimidos. As pessoas reprimem sua sexualidade porque está aliada ao quê? Pecaminoso, sujo. A mãe, dona de casa, não pode ter sexualidade. Ela tem que ser apenas dona de casa. Então, quando o parceiro chega e coloca a mulher como dona de casa, ela deixou de ser sexual. Ela deixou de ser sensual. Ela deixou de ser todas essas coisas. Porque essa elaboração está na cabeça dele. Ou dela também, porque muitas vezes a mãe e o pai acabam engendrando que isso não é certo de aceitar nas famílias. Só que isso faz parte, desculpa a palavra, como cagar e mijar. Gente, a sexualidade é tão normal, que quando eu fui fazer uma pós-graduação, me formar em sexualidade, minha mãe até ficou, que é isso, filha? O que você tá pensando? Não, mãe, isso faz parte justamente de grandes conflitos envolvidos no inconsciente, desde a infância, e muitas coisas, muitas angústias, muitas baixa autoestima geradas a partir das sexualidades. E isso interfere no nosso dia a dia, no prazer de viver, no prazer de sentir felicidade por viver, porque a gente nega coisas que a gente sente. O sexo é propagado como algo passional no cinema, né? É mágico, maravilhoso no cinema, tá? O que acaba nos provocando uma sensação de inadequação, quer dizer, que eu não sou adequada. A pessoa que vai ter a primeira relação sexual acaba achando que vai ser cinematográfico. Aí quando não depara com a realidade, com outra coisa, porque não tem orientação, instrução, o que acontece? Nada pior do que uma pessoa que não tem uma orientação. Então a ignorância faz a gente pensar que tem que ser como é o cinema, e não é real. Isso não é realidade. Então essa sensação de inadequação, tá? Quando nós experimentamos justamente a cena do cinema, que é os 50 tons de cinza, os 50 tons de mais claridade, a gente acaba falando, nossa, mas eu não senti tudo isso. Por quê? Porque vai ver, normalmente a mulher, isso é comum em mulher, não conhece seu corpo, não tocou sua parte íntima, não sabe onde direcionar, não sabe que tipo de vagina que tem, como é o útero, se ele é reto, heterovertral, vertral. Então tem coisas que é anatomia, e para isso é necessário conhecer seu corpo. Vá no ginecologista, pergunte como é que é a anatomia do seu corpo. Isso é importante. A educação sexual foi aniquilada por uma questão de quê? De religiosidade
tá? Religiosidade não tem a ver com espiritualidade, isso é outra coisa. Porque a gente negar que somos seres que sentimos prazer sexual é como negar que açúcar faz mal para diabetes. Então são coisas químicas normais e reais. Bom, perdemos tempo tentando imitar sensualidades falsas, né? Quantas mulheres começam a gritar, a sentir prazer que não existe e o parceiro até acaba percebendo. Só se for muito por falta de experiência ele não percebe, mas o parceiro normalmente percebe. Então a mulher faz aquela grita, e a pessoa acaba acreditando. Quando uma mulher está gozando realmente, vou falar a palavra, claro, ela não tem tempo nem de respirar, porque ela é prazer. Na realidade, a sexualidade é um prazer individual, é extremadamente egoísta. A gente quer satisfazer o outro, mas a gente também quer se satisfazer. Isso é o real, não é fictício. Então, perdemos o tempo criando expectativa, achando que isso vai segurar o parceiro, que vai fazer isso, ele ficar com você, que vai fazer você. Não, seja autêntica, sinta, conheça o seu corpo. Bom, então as pessoas que ficam com aquela falsa sensação de tesão, né, é que dá tesão de verdade em ninguém, porque as pessoas acabam percebendo mais cedo, mais tarde. Por quê? Porque começa com uma desculpinha. Eu tô com dor de cabeça, eu tô menstruada, eu tô com TPM, Começa aquelas sutis desculpas para não ter relacionamento sexual, porque alguma coisa ela não tem capacidade de falar pro parceiro que está lhe fazendo muito mal, ok? Uma vida sexual compensadora é uma vida saudável, sim, senhor. As pessoas que têm uma vida sexual compensadora, eu falo para vocês, muitos homens falam que transa com a parceira às vezes 1, 2 vezes por semana, e olha lá, tem gente que fala que 1 vez por mês. Então, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Justamente pela inibição, falta de comunicação com a parceira. Vem da educação sexual que receberam dos pais, do que é certo, o que é errado. Então, a moral entra muito na coisa. E a moral tem muito a ver com culpa. Sentindo-se culpa, a culpa também transmite outra coisa, que é o pudor. A mulher sente muito pudor no seu próprio corpo. Sendo que, na realidade, na sexualidade, a sensualidade, o erotismo, não tem nada a ver com corpo bonito, sarada. Não existe esse item. Quando uma mulher sente atração por um homem, não tem importância se ele é saradaço ou não, se ele é gordo, magro, ou careca, ou tem um cabelo a menos, aqui. Quando ela sente atração até pelo cheiro. É diferente do que vocês imaginam. Então é diferente daquilo que está no cinema, que é ilusão. Vamos cair na real, gente, tá? Sexualidade é tão importante como a gente conhecer como funciona nosso sistema digestivo, como funciona quando uma coisa te faz mal, o que você deve tomar, o que você deve fazer, quais são as precauções, quais são os métodos que podem melhorar, as posições que existem também, tá? É importante a mulher se conhecer e o homem também, porque muitas vezes o homem foi criado por uma teoria machista que faz com que se iniba nessa situação. Então fique com medo, então tem que satisfazer a parceira, tem que fazer. Se é mandado um monte de coisa, principalmente na internet, se é mandado. A internet é puramente erótica, é mais erótica do que politicamente correto, tá ok? É muito mais erótica do que vocês possam imaginar. Então estamos vivendo a era da internet. Sexo online, sexo via WhatsApp, só que prestem atenção, eu vou falar uma coisa simples, pura, curta e grossa. Quando você vai transar, você fica teclando? Quando você vai se masturbar, você fica teclando? Dá tempo disso? É nada mais que uma elaboração. É traição? Sim, eu vou falar até uma porcentagem, que tem um estudo aqui, que eu fui estudar para falar sobre essa porcentagem, que 89% dos homens que fazem, na realidade, já fizeram sexo virtual são casados, por incrível que pareça. É traição? É traição, sim. A gente comete traição até no pensamento, olhando para outra pessoa. Se a gente for falar da questão onírica, é muito mais amplo ainda. Uma vida sexual compensadora nos faz bem, nos habilita a alma, nos dá prazer de viver, nos dá ânimo, renova as células, você fica bonita, você fica gostosa, você fica cheirosa, você fica feliz, porque isso vem de dentro
pra fora, não é uma coisa que você vai fazer plástica, você vai pôr não sei quantos botox, não vai deixar você feliz. O que transcende é vem de dentro. Então, o seu prazer também é importante. Então, eu falo muito sobre a questão sexual. Isso é importante. Se pudesse ser feita nas escolas, seria melhor. Mas aí todo mundo afasta as crianças das escolas porque diz que é pecaminoso. Desde quando o nosso corpo é pecado? Não é pecado. Nosso corpo é nosso templo. Também temos que cuidar dele. Com os parceiros que a gente tem. Boa noite, Tatiane Dati, uma nova colega aqui, entrando. Eu tô adorando o seu trabalho, viu, Tati? Um beijão. É isso aí, amiga. Nunca foi tão necessário um psicólogo como hoje em dia. Feliz dia do psicólogo por atrasado, Tati. Beijão. Conhecimento. Tá bem? Educação sexual veio através do quê? Conhecimento, atitude e desejo. Funciona do que a pessoa é capaz. A compreensão do seu corpo faz você se tornar capaz de ser uma pessoa sensual, de ser uma pessoa erótica, de ser uma pessoa com atração, com química e com fenormônio, porque você tem que gostar de você mesma, conhecer seu corpo para você transmitir isso para as pessoas. Além de como funciona o corpo do outro também. Então é importante você saber como funciona o corpo do seu parceiro, o que ele sente, o que ele não sente, o que fazer para também dar prazer. Porque a gente quando tá querendo apenas só sexo, isso aí qualquer um pode sair à noite e conseguir. Não precisa nem data, nem hora, nem nada, tá? É só sair. Mas aí a relação fica bem fútil. E aí acaba entrando em neurose consigo aqueles transtornos de ansiedade muito grande, que é o vazio existencial. E vai mais longe ainda, tá? Bom, além de como funciona o corpo do outro, cuidar do sexo é algo negativo e proibido em nossa sociedade. Por incrível que pareça, ainda existe tanto rótulo, falar a mulher está independente, a mulher é maravilhosa, a mulher consegue ter o trabalho. Não, as pessoas ainda denigrem a imagem da mulher, que é pior do que isso, tá? Não existe mesmo. Porque uma mulher que denigre o trabalho da outra, na realidade está fazendo o quê? Está indo contra a sua própria espécie, matando a si própria, matando a sua autoestima também. Você pensa que uma mulher que fala bem de outra, ela tem uma coisa a favor, ela tem uma coisa a ganhar. Nem que seja uma gotinha. Bom, então, as fantasias. Vamos falar sobre fantasias, tá? Falar de sexo causa polêmica, algo negativo, proibido, pejorativo, não é verdade? Conhecer seu corpo é amoral, só que não é. Então, fantasias começam a rolar, tudo é proibido. Então, fala assim, eu vou me vestir de diabinha, né? Então, porque tá relacionado o quê? As fantasias começaram com a fantasia de diabinha. Então, a pessoa se fantasia toda, dá aquele tesão, você é sua diaba. Naquela noite, você é o diabo com você. E assim começa a situação. Tem que ser uma coisa que a pessoa justamente acha engraçado. Mas já pensou o tempo inteiro você vestir um personagem? Não é melhor você estar curtindo com o seu parceiro? Qualquer lugar que você vá, de repente pintou um clima, pintou uma coisa legal, pode ser no carro, pode ser lá fora, pode ser em qualquer lugar. Não, é claro que você não vai ser presa, né, por atentado ao pudor. Mas isso tem que consistir em quê? Na cumplicidade da relação. Vocês estarem juntos em qualquer lugar, estarem conectados um no outro. Então, quando um olhar para o outro e falar assim, nossa, que sensação agradável. E os dois recorrerem a um lugar distante, estarem sentindo prazer com o outro, imaginando coisas. Uma chuva, como eu postei aí, né? Um lugar onde ninguém esteja vendo. Isso tem a ver com sexualidade, não em si a máscara, a fantasia. A fantasia pode ser até engraçada. O lúdico leva a você dar risada e também a você curtir essa sensação. É muito importante para o ser humano isso. Porque também tira da questão rotineira. Você pode transar com a sua própria parceira vestida com peruca preta, ruiva, sei lá, cabelo curto, cabelo longo e estar com a mesma pessoa. Porque o que vai agradar vocês é a química. Então, fantasias começam a rolar a partir daí. A gente começa a fantasiar desde pequenininha, desde pequeno, desde crianças. Estudar o cérebro, como funciona esse mecanismo, né? Mecanismo de responsabilidade é melhor. Eu garanto, tudo que é obsessivo é doentio. Tudo que passa a ser uma obsessão, um ritual, sem esse ritual eu não consigo ter prazer, é doentio. Porque a pessoa acaba tirando
o prazer de si própria. E o sexo é egoísta. Eu quero falar para vocês que o sexo é egoísta. Cada um tá querendo sentir seu prazer. É claro que você quer agradar o seu parceiro, mas você tá querendo sentir prazer. Então é mentira que você pega, fala, grita e faz, o cara também faz uma performance, faz um striptease, que você vai sentir tesão por isso. Não. Se não tiver química, não vai sentir absolutamente nada. O sexo é uma experiência egoísta, eu já falei isso pra vocês. Todo mundo grita quando eu digo isso. É uma experiência egoísta, sim. O sexo é muito egoísta. Então, por isso que eu falo pra vocês, se vocês tentarem agradar com fantasias, a fantasia tá em você, não no outro, tá? Pense bem, quem está sentindo? Você ou a outra pessoa? É você mesmo. Conhecimento. O maior afrodisíaco que existe para todo mundo. Conhecimento é libertação. As pessoas que conhecem seu corpo se libertam daquela questão de estar agradando o tempo inteiro as outras pessoas. Pessoas que têm sexo como algo saudável, sem se apegar à culpa e à vergonha. Ser sexual. A pergunta que todo mundo me faz. O que é ser sexual? O que é ser sensual? O que é ser erótico? São coisas completamente diferentes. Porque as pessoas associam uma coisa só. Piriguete e vagabunda. Essa é a palavra. Mas não. Ser sensual é diferente. A pessoa sensual, às vezes, só a boca, ou só o olhar, ou só o jeito de andar, é outra coisa. As pessoas imaginam em um conjunto, só que não é. São coisas totalmente separadas, que se vivencia na hora que existe um relacionamento. Ao entender seu corpo, seus desejos, saber como alcançar o prazer, você passa a ter um autoconhecimento e assim iluminar todo o seu ser. Iluminando todo o seu ser, o que você vai explorar de você? Você que quer arrumar um namorado, você que quer ter alguém que justamente que bata a sua química, porque às vezes a pessoa sai e não bate nada, fala, não quero saber. Você tem que explorar isso dentro de você, conhecer seu corpo primeiro para você transcender se você é ou não é. Se aceitar faz parte do processo de ser sexual, tá ok? Aceitar teu corpo do jeito que é, com uma gordura mais, outra menos, não é a estética por fora. Homens são muitos visuais, mas não quer dizer que não gosta de uma gordinha bem arrumadinha, bonitinha e que tenha polpinha, tá? Eu vou falar em português, claro, que consiga pegar, porque se não tiver pegada não adianta. Então, se você fica pensando que você vai ficar magra e que você vai ser aceita caindo as pelancas, não funciona. É melhor você ficar gordinha, bonitinha e sensual. É diferente. A psicoterapia faz esse trabalho. Eu faço esse trabalho com casais ou individualmente para desenvolver essa questão íntima dentro de você. Ao entender seu corpo, seus desejos, saber como alcançar o prazer, você passa a ter um autocontrole total e a iluminação total. Então, o que acontece? Suas células se renovam. 3 questões que dificultam o mérito e o entendimento sexual. Culpa, falha na comunicação e vergonha. Por que eu vou falar isso? Não quero ser muito extensiva, mas tentei resumir o máximo que eu pude. A culpa no sexo se manifesta como pudor. Pudor do seu corpo, de fazer as coisas escuras porque quer acabar rápido. Gente, existe ainda isso e muito. Fala, eu não sinto prazer. Por quê? As questões estão mais íntimas do que externas, do que foras, tá? O que é bom para um pode não ser bom para o outro. Por isso a necessidade do diálogo. O outro cabe a ninguém julgar. Tá? O outro também tem que entender que não cabe a ele julgar, que a educação que a pessoa recebeu foi essa. Então, as homenagens, casos de swinging, o parceiro que aceita um terceiro na relação, ele está correndo risco emocional. Eu falo por quê? Porque a pessoa se envolve e depois acaba sendo traída pelo aquele que está fazendo homenagem com eles. É uma possibilidade? Sim. Não é anormal, não é coisa normal. A gente é educada, bom... Tem uma antropóloga que chama Ellen Fisher, tá? No qual eu li quase todos os livros antes de me formar em sexualidade, onde fala sobre o comportamento da monogamia, tá? E como foi introduzido. Então, antigamente, vocês podem ver que nas populações árabes, eles têm as outras mulheres. Então, é comum. Mas vai uma mulher falar que quer ter os outros homens. Elas são aniquiladas, tá? É assim também na Índia.
Eu vou falar pra vocês como funciona. Você vê que agora já teve um grande progresso, foi, se não me engano, na África já não estão cortando o clítoris das mulheres. Então, meu Deus do céu, conseguiram entender que ela é um ser humano, que ela tem desejos, que ela tem prazer, que ela pode vivenciar isso, faz bem pro corpo dela. É como cortar a parte do seu estômago, você falar, você não pode comer mais. Bom, então, pense bem na questão de você introduzir um terceiro na sua fantasia sexual. Você corre o risco de perder a questão emocional aí, nesse contexto. Muitos casais chegam ao fim do relacionamento por causa disso. Sexo virtual, vamos para o que interessa, o que muita gente fala. Como eu falei para você não vai ficar teclando enquanto você está se masturbando. Só quando você ouve a voz da pessoa, você desliga, você não continua. Mentira, por mais que você ponha o aparelhinho para segurar, você quer é transar, tá ok? Você não quer ficar teclando, nem muito menos no computador. Então, ainda nada substitui o olho no olho, a pele na pele, o cheiro no cheiro. É o contato visual, contato labial. São as zonas erógenas, que eu vou falar resumidamente, tá? Um monte de coisa que já falei, porque já tinha estudado. Então, as pessoas se sentem ofendidas quando a gente fala sobre sexualidade, mas é a realidade, tá? A internet nos conecta com o resto do mundo, mas tem mais conteúdo sexual do que qualquer outro assunto, principalmente político. O sexo continua em alta, por incrível que pareça. Em todos os casos, ainda a sexualidade é uma das coisas que mais se discute em consultório. Então, vamos falar sobre cheiros. O que são cheiros? Fenormônios. Quando você bate com a química da outra pessoa, o cheiro dela te atrai. A primeira sensação é essa. Vem falar assim, olha, para o homem vai ser o peito, a bunda, a cintura, a coxa, o tornozelo, porque tem gente que é fetichista, só o pé traz prazer. É normal? Tem que se discutir esse caso, a não ser que a pessoa só sinta prazer com o pé dentro daquilo lá, massagear com o pé, aí é difícil. Como que você vai, se a pessoa não sentiu a mesma sensação, não vai ser justamente prazerosa para ela, então aquilo lá acaba. Por isso que é importante você fazer terapia. No sistema límbico, tá, é responsável por projetar informações para essa carga emocional, tá? Essa informação passa pelo córtex, dentro do cérebro, utiliza terminações nervosas eróticas, que são os fenormônios. Aquilo que você solta é natural se você estiver sentindo atraída. E não tem como negar. A pupila do olho, parte negrinha, dilata. É uma coisa fácil de descobrir. Quando você está conversando com seu parceiro, a pupila do olho dilata. Sim, a distância também atrapalha o relacionamento. Claro que sim, a distância atrapalha. Essas coisas online não funcionam muito não, viu? Tem que ser ao vivo. A dopamina, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, é muito viciante, tá? É um medidor neurogenérico da situação do relacionamento. Por que eu vou falar da dopamina? Quanto mais liberamos dopamina, mais queremos ela o tempo inteiro, mais dopamina queremos, mais dopamina. É que nem uma pessoa, vamos fazer um exemplo, quem é viciado em chocolate. Por quê? Porque libera dopamina, tá? Então, quanto mais chocolate ela come, mais ela quer. Na fase hormonal da TPM, até em mulheres é comum, até para aliviar a sensação de tensão, porque ela alivia a sensação de tensão, não é de tesão, tensão, dando relaxamento, né? Então essa dopamina, muitos relacionamentos acabam na dopamina. Por quê? Porque essa dopamina vai se converter depois em ocitocina. Essa transição é onde muitos relacionamentos acabam, de 2 anos, 2 anos e meio, ou a partir do primeiro filho, onde a mulher produz muita ocitocina. O que acontece? Reduz a questão sexual. É claro, é normal, é químico. Se não tiver paciência, é claro que a pessoa vai ficar simplesmente viciada só em dopamina. É um relacionamento que dure 2 anos, daqui a pouco entra em outro, e daí não sai nunca. É um eterno viciado, para mim é um drogado, tá? Um drogado em dopamina. É ruim? Sim, de certa maneira porque vai entrar depois, mais cedo, mais tarde, em crise existencial. Aí é uma questão também do íntimo, do inconsciente. Bom, no estágio da paixão, que a gente chama que a gente está em estágio de dopamínico, tá? Como mais naturais,
de identificar seus efeitos. Essa causa de muitas dificuldades nas relações humanas hoje em dia. Que as pessoas só querem ficar na fase da dopamina, não querem passar para a ocitocina, não. E na ocitocina a gente também consegue sentir tesão, gente, é grande. E isso faz a gente evoluir também. Achar que a gente vai ficar com parceiro a vida inteira, por que não? É bom, é saudável, é bom para a família, é bom para todo mundo. É bom envelhecer junto, achar que também não vai ser somente sexo que vai controlar essa situação, vai ser outras coisas mais que vêm a somar no relacionamento. Ficar ao medo das relações mais profundas. Normalmente quem produz muita dopamina fica com medo de relações mais profundas. Aí existe um trauma grande, por sinal, muito grande. Isso se trata em sala de psicoterapia. Estou à disposição, é só entrar no meu canal, lá no meu perfil, vocês vão ter endereço, o WhatsApp, que é acionado diretamente ao horário de agenda e marcação de consultas, a gente resolve em terapia. Baixo libido. Muitas causas, pode ser o quê? Estresse, perda de um ente querido, é normal a pessoa ter baixo libido. Vocês querem que a pessoa perda o pai, a mãe, na mesma noite querem estar transando? É impossível. Então tem que ter tolerância, tem que ter cautela com tudo isso. Crises existenciais, que começam como? Entre adolescência e começo da idade adulta, também existem crises existenciais. Quando a idade adulta se torna na idade que é melhor, digamos, mais feliz, depois dos 40, 50 anos. Onde a pessoa tem a maturidade o suficiente. Existe crise existencial também. Mas superando a crise existencial, tudo melhora. Outras crises, exaustão muito grande, que causa extrema ansiedade, que faz com que você não sinta prazer e é incapaz de produzir essa endorfina tão boa que é o relacionamento sexual. Ansiedade extrema, muitos tipos de síndrome do pânico. Depressão, principalmente. A pessoa que tem depressão não tem prazer sexual. Tá? Ele pode ter ejaculação, mas não tem prazer sexual. Alimentação, sedentarismo. Gente, é outra coisa grave que eu falo. Pessoas que ficam achando que vão ter tesão só sentada a vida inteira, não anda, não faz nada, não tem academia, não existe, porque o tempo inteiro é só computador, celular, com tudo se liga. Mas atividade física dá tesão. Faz você sentir bem, faz você sentir disposta, produz endorfinas, melhora a sua qualidade de vida e melhora também sua sexualidade. Nascimento de um filho, já falei para vocês por a questão da ocitocina. Menopausa é outra questão. Tá? Eu tô na menopausa, mas eu falo para vocês que eu tenho que cuidar, tem que zelar. A gente sente calor, a gente sente sudorese, a gente sente irritação. Isso é hormonal. Existe muita queda hormonal. Para isso, existe também os lubrificantes, as coisas que melhoram a situação. Um bom parceiro que saiba te tocar, uma boa parceira que saiba conectar. E aí tem itens e muitas coisas. Não quero nem sobrepassar sobre esse assunto. Mas se quiserem mais assuntos sobre sexualidade, é só você deixar um direct para mim que eu vou pôr, lá vai acontecer, como o meu Instagram é profissional, vai aparecer um gráfico dos temas exibidos. Então aparece a palavra, o hashtag, né? O jogo da velha, com a palavra justamente traz o quê? A quantidade de pessoas que querem saber sobre essa informação. Às vezes eu não leio, o Instagram visualiza, mas já calcula lá dentro, tá ok? Nascimento do filho, problemas hormonais, diabetes, problemas de pressão arterial também interferem na relação sexual, interferem no seu bem-estar, principalmente pressão arterial alta, tá? A baixa, a gente costuma regular até com uma azeitoninha, já melhora. E outras doenças, como cardiovasculares, assim sucessivamente, porque as doenças que trazem dor, trazem incômodos, justamente também interferem na sexualidade, porque você não consegue produzir, por mais que queira, esse hormônio da felicidade. Pontos sensíveis, vamos rapidinho. Dos homens. Olhos, orelhas, pescoço, mamilos, palma das mãos, tá? Umbigo, monte de Vênus, que é aquela parte de baixo, assim, depois da barriga chapadinha, tá? Monte de Vênus, barriga chapadinha, ou mesmo a barriga redondinha, bonitinha. Você chega lá no ponto de Vênus e você consegue também ter uma zona erógena muito legal. Bumbum, você segurar no bumbum. Dobra do bumbum. E períneo. O períneo é aquela parte que fica no sacro escrotal do lado, que faz aquela linha. O períneo, se bem tocado, suavemente, chega a dar muito prazer ao homem, principalmente na hora de ejacular. Extremidades superiores, como a do pênis. Você fica pensando que é o pênis em si? Não, é a glande.
a suavidade como se trata. Tem homens que gostam com mais força. Aí depende do seu parceiro, por isso que é importante você conhecer o seu parceiro. Então a glande é mais importante. E o contato, não perder o contato visual. Isso é importante, contato visual. Dela, vamos lá as mulheres? Lábio superior. Tá? Não é o clítoris, é o lábio superior. Tem o prazer clitoriano, mas normalmente o prazer clitoriano tá ligado a uma atividade normalmente sozinha, que é a masturbação. Se o prazer verdadeiro mesmo é o prazer do coito, da penetração. Então, a nuca também é muito sensível na mulher, principalmente atrás, tá? Os lóbulos das orelhas, pulso, não é tanto a mão, mas o pulso. Umbigo também, aquele caminho das Índias maravilhoso, do umbigo pra lá e aquela barriguinha chapada, ou mesmo com gordurinha aqui lá, e acaba beijando até a gordurinha, se vocês querem saber. É assim que funciona, tá? Entre a parte posterior das coxas, na parte interna também. E o ponto G, que eu falo pra vocês, que é justamente conhecendo o seu corpo que você consegue. É o ponto G, tá? Ponto G é dentro da vagina. Você tem que conhecer seu corpo pra você conseguir lidar e mostrar para o teu parceiro onde é o caminho, como é que se encaixa, que posição é melhor. Por isso que é importante o conhecimento do corpo. A ponto G é o maior prazer que uma mulher pode ter orgasmos múltiplos com ele. Parte interna da coxa e atrás dos joelhos, não no joelho, atrás, tá? Normalmente quando existe química, as coisas se arrepiam por completo. A pessoa te beija e você se arrepia todinho. Isso é química, isso é sexualidade. E negar isso no ser humano é como negar a própria existência. Quem quiser mais informações pode deixar no direct, posso fazer outra live, posso fazer vídeos para poder orientar vocês melhorem. Mas nada melhor do que fazer a própria terapia. Gente, eu não cobro caro não, entra no direct comigo. Eu tenho pacotes mensais, tá? E pacotes semestrais para a gente trabalhar a questão da autoestima, que é muito importante, principalmente na mulher. Espero que tenham gostado, meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Agradeço todo mundo que entrou, tá? Um beijão para todos e espero poder ajudar vocês. Vou encerrar o vídeo agora. Beijo.